Olá pessoal, professor Diego Brunos aqui, tudo bem com vocês? Então vem aqui mais um vídeo para o YouTube, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, olha só, se inscreve aqui no canal, tá certo? Ativa o sininho da notificação, que a gente está sempre postando novidades aqui no nosso canal sobre punção venosa e administração de medicamentos, tá bom? E hoje eu vou falar para vocês sobre remoção do catéter periférico. Isso mesmo, remoção do nosso dispositivo gel. Quando vamos estar removendo esse dispositivo e que situações a gente vai poder remover, tá certo? Então é uma necessidade de fazer a avaliação contínua do sítio de inserção de uma punção venosa, tá certo? Então diariamente essa avaliação tem que ser feita, tá certo? O catéter venoso periférico, que é o catéter sobre a agulha, ele vai ficar ali na permanência do paciente, seja ele para fazer uma hidratação venosa, uma antibiótico terapia, tá certo? Ou até mesmo uma medicação ou hidratação, enfim, tá certo? O que a gente precisa entender são em que situações a gente vai estar removendo o catéter venoso periférico. Vamos lá. Situação 1. A gente vai estar removendo esse catéter se em até 24 horas esse paciente não tiver nenhuma medicação para tomar, tá certo? Então, se der o período de 24 horas, esse paciente não tiver nenhuma medicação para tomar, esse catéter ele deve ser removido, tá certo? Ele tem que ficar lá na pele o menor tempo possível, tá certo? Porque não vai ter tanta finalidade se ele não vai tomar medicação, ele vai ali estar com esse acesso para quê? Então, olha só. Se tem 24 horas que o catéter está lá inserido, se nessas 24 horas o paciente não tiver medicação para tomar, esse catéter tem que ser removido, tá certo? Tendo em vista que antibiótico terapia, por exemplo, ele vai estar tomando pelo menos uma vez ao dia no mínimo, tá certo? E sem contar outros medicamentos. Então ele deve ser removido em situações como essa, tá bom? E tem outra situação também que o catéter deve ser removido, que é até uma questão polêmica que a gente fala aí, que é em situações de urgência e emergência, quando há comprometimento da técnica asséptica. Cara, olha só, professor, você está dizendo que eu não posso pulsionar no APH? Pode, porém quando esse paciente chegar no intra-hospitalar, esse acesso, esse catéter, ele deve ser trocado o quanto antes, tá certo? Porque no pré-hospitalar pode ter havido aquele comprometimento de uma técnica asséptica, fazendo assim com que esse catéter ele possa futuramente gerar problemas para o paciente. E é o que a gente não quer, tá certo, gente? Então, em situações de urgência e emergência, pode fazer a punção, mas esse catéter periférico ele deve ser trocado o quanto antes, tá certo, gente? Então, o pessoal até comenta assim, professor, mas dentro da ambulância é muito limpo, a gente faz tudo direitinho, realmente faz, cara. Mas só que não esqueça que é um ambiente que não é 100% limpo. Me diga aí, onde é que tem uma pia para você higienizar suas mãos dentro da ambulância? Me diz aí. Então, cara, não tem, tá certo? Não tem. Então, na suspeita de contaminação, na suspeita de comprometimento da técnica asséptica, esse catéter ele deve ser trocado o tão quanto antes, tá certo? Então, a grande sacada desse tempo de permanência, né, que o pessoal pergunta, professor, qual o tempo de permanência que o catéter pode ficar lá no paciente? Aí o pessoal chega na instituição, a instituição tem lá, né? São 72 horas, né, que vai dar ali 3 dias, tá certo? E a Anvisa, ele mudou esse tempo de permanência. Então não são 3 dias, são 4 dias. Então veja só, vamos lá. Catéter venoso periférico, de acordo com o quê? Olha só, caderno 4 da Anvisa de 2017. Ele diz que o catéter, ele pode ficar até 96 horas lá no sítio de inserção, tá certo? Então tem muita instituição que ainda faz 72, mas ele pode ficar até 96 horas de acordo com recomendações da Anvisa. O que é que acontece? Já existem estudos, tá bom, que dizem que se o catéter ele tiver bom funcionamento e o seu paciente tiver sinais de flebite, ele pode ficar até mais,
tá certo? Então aí a gente já mata outro questionamento, que seria o quê? Dizer o seguinte, que se o catéter ele tiver mau funcionamento e ele tiver sinais de flebite, sinais de inflamação, esse catéter pode e deve ser removido, tá certo? Deve ser removido dessas situações. Mas se o catéter tá ali pérvio, se ele tá ali tranquilo, se eu consigo infundir minha medicação ali, eu não tenho motivos para estar retirando o meu catéter. Então, de acordo com alguns estudos, esse catéter ele pode ficar até mais tempo, principalmente em questão de paciente de difícil acesso. Paciente de difícil acesso, por vezes, ele está lá com o seu acesso venoso, pérvio, bem direitinho. Ah, mas já fez 72 horas que instituições adotam isso, já fez 96 horas, que é o que a Anvisa repassa. Vamos trocar. Cara, mas olha só, vamos lá no pensamento crítico. Se já tem estudo que mostra que se ele não tiver sinal de flebite, sinal de inflamação, eu não preciso tirar, então eu não vou tirar esse acesso venoso, tá certo? Eu vou deixar lá, ó, porque imagina aí, é 96 horas eu vou trocar. E se você não conseguir fazer um novo acesso? Esse paciente vai ficar sem medicação. Então, em vez de ajudar, eu vou estar atrapalhando o tratamento do paciente. Então, esses aspectos eles servem para a gente desenvolver um pensamento crítico, tá certo? E esse pensamento crítico fazer com que a gente atenda melhor o nosso cliente. O que a gente quer é atender bem, o que a gente quer é dar uma assistência de qualidade ao nosso paciente, tá certo? Então, eu tenho aqui um dispositivo Gelco, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui alguns detalhes para vocês sobre o dispositivo Gelco, tá certo? Só de meio didático, acompanhem comigo, olha só. Então, pessoal, tem um catéter aqui, um dispositivo Gelco da Injex, tá bom, pessoal? Então, veja só, é um Injex Cat Safety, tá certo? Então, observe aqui que é um Gelco de número 20 e olha só que bacana. Sempre a gente bom conhecer o material, ele vai ter um fluxo aqui de 54 ml por minuto, tá certo? E o material dele, olha só, de poliuretano radiopaco, tá certo? Então aqui ele é um catéter intravenoso com dispositivo de segurança. Então esse catéter aqui, ele é bem bacana, na verdade eu acho ele bem bonito, tá certo? Tem uma robustez bem bacana e eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Então olha só, a gente abre aqui, tá certo? Então só para você entender aqui o catéter. E quando a gente retira o catéter, tem aqui aquelas velhas e boas partes do catéter que eu sempre explico para vocês, tá certo? Aqui a tampa, câmara de refluxo, tá certo? A gente vai ter aqui o catéter, tá certo? E na ponta do catéter aqui, ó, logo após o canhão, eu vou ter aqui de fato o catéter de silicone e o guia, tá certo? Então o detalhe desse catéter aqui, desse Gelco, tá bom? É que ele tem esse detalhe aqui, ó, que quando a gente pulsiona, essa parte aqui, ela vem junto, pode parecer até estranha, tá certo? Mas na verdade, olha só, quando a gente retira, é um dispositivo de segurança, tá certo? E o que fica lá no paciente, o que vai ficar, é justamente essa parte aqui, que é do material que a gente chama de poliuretano, tá certo? Então o que fica no paciente vai ser isso aqui. E como eu falei que ele não tem memória, na verdade, o que quer dizer que o catéter não tem memória? Que se você colocar e ele dobrar, ele vai voltar para o lugar de origem, tá certo? Então isso é uma das vantagens desse tipo de dispositivo com poliuretano, tá certo? Ele é menos agressivo à pele, tá certo? E o que vai ficar em contato com a pele é só isso aqui. E como eu já vinha falando na aula, esse catéter, ele pode ficar aqui dentro da veia, durante um período aqui de até 96 horas. Se tiver mau funcionamento, se esse catéter estiver infiltrando, estiver saindo líquido, se tiver com sinal de flebite, que é a inflamação da veia, ele deve ser removido no tempo antes. Mas agora, se der 96 horas e esse catéter aqui não tiver com alterações, ele pode permanecer durante um tempo maior. Tá certo? Então, no detalhe aqui, o guia, ó, que vai permitir com que eu não me fure. Tá certo, pessoal? Opa, e aí, pessoal? Bacana, né, cara? Esse Gelco. E você viu lá que ele é de um dispositivo diferente. No caso aí, o poliuretano que eu mostrei. Tem outros que são de silicone,
tem outros que são de Teflon, enfim, tá certo? Esse específico é de poliuretano e tem ali um dispositivo de segurança bem bacana, tá certo? Que pode tá ajudando. Muitos acham que atrapalha, né, na hora da punção ali, porque tira aquilo, dá aquela tremidinha, mas já outros acham que por ser um catéter de poliuretano, ele não tem memória, né, como eu falei, ele você coloca lá, se ele dobrar, ele vai voltar para o seu local original. Então isso é uma das vantagens do catéter de poliuretano. Tá certo, gente? Então, pessoal, isso aqui foi só um esclarecimento rápido para você entender quando você vai remover o dispositivo Gelco do sítio de inserção, tá certo? Me acompanhe, tenho dicas diárias lá no meu Instagram, que é o @profDiegoBrunos, tá certo? E também estou aqui no meu canal. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda lá o link lá pro grupo da faculdade, pro grupo da escola, que eu tenho certeza que isso vai ser bem bacana lá para vocês poderem estar desenvolvendo. Você é profissional de enfermagem, manda lá para os grupos também de enfermagem, que eu tenho certeza que vão te ajudar nos plantões, tá bom? Então, vamos que vamos. Deus abençoe. Até mais, pessoal.